Olá, meus retalhovers, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Retalhos e Criatividades. Pessoal, hoje nós vamos fazer aqui uma colcha. Eu já fiz ela aqui no canal uma vez, mas a colcha que eu fiz de solteiro, né? Entretanto, uma inscrita nossa aqui do nosso canal, a dona Maria do Rosário, ela é lá de Lusiânia, Goiás. Ela me encomendou essa colcha no tamanho Super King, que ela vai ficar de 3 por 3 metros. Então, eu resolvi gravar ela para vocês, ok? As medidas são diferentes da primeira que eu fiz, tá bom? Os quadrados agora são maiores, a quantidade de tecido é diferente também e a máquina que nós vamos costurar também é diferente, porque agora eu vou utilizar a minha interlock que eu ganhei, né? Vou dar uso aí à máquina. E quero lembrar a todos, pessoal, para quem entrar em contato aí com a El Shaddai, lá de Goiânia, que foi aonde eu comprei a minha máquina reta, essa que eu uso todos os dias, e que ganhei essa interlock, pois então, quem entrar em contato com eles via WhatsApp, tá aqui o número do WhatsApp deles, fizer um orçamento de qualquer máquina, fechar o negócio com eles e falar que veio aqui do canal, vai ter frete grátis para qualquer parte do país, do Brasil, ok? E outra coisa, estamos planejando aí também, juntamente com a El Shaddai e com a Abracob, né? No final do ano, fazer aí um sorteio de uma máquina reta para quem fechar negócios aí com a El Shaddai, ok? Por isso, se você está pensando em comprar uma máquina, qualquer tipo de máquina, entre em contato com eles, faça um orçamento que você vai ver que vale a pena os valores deles, ok? Então, essa colcha de hoje eu vou fazer na interlock, para mostrar para vocês que também é possível fazer e a costura fica muito bem feita, tá bom? Quero pedir a ajuda de todos, pessoal, que ainda não está participando da rifa que eu estou fazendo, que está decorrendo agora. Essa é a sua chance, porque são 8 prêmios. O primeiro prêmio é uma colcha de casal, o segundo prêmio é um jogo de cozinha de 3 peças, o terceiro prêmio é um trilho de mesa, o quarto prêmio é um tapete desses que eu faço, o quinto prêmio é uma capa de almofada, depois vamos ter o sexto, o sétimo e o oitavo prêmio, que são um tapete para aquelas pessoas que mais números comprar, ok? O valor é apenas R$ 5. Se você comprar um número, você já está concorrendo a tudo isso, ok? Tá aqui o número do meu WhatsApp para quem quiser participar. Basta me mandar uma mensagem que eu mando o link para vocês. Por isso, sem mais delongas, deixa aí o like, se inscreva no canal quem não é inscrito e vamos lá ver o que é necessário então para fazer esse trabalho. Pessoal, então para fazer essa colcha nós vamos precisar, por enquanto, desse material que está aqui em cima da máquina, tá bom? Ó, aqui tem 225 quadrados de 22 por 22, de várias cores, pessoal. Tem aqui, ó, eu coloquei ele bem colorido mesmo, umas cores assim mais claras, porque ela quer com cores mais clarinhas, né? Ó, bem colorido mesmo. Aqui eu gastei em média de 6,5 metros, mais ou menos, que eu vou gastar para fazer essa colcha, tá bom? Porque ela tem que ficar de 3 metros, que é para uma cama Super King. Agora nós vamos lá para o chão, nós vamos separar esses retalhos, tudo direitinho no chão. Nós vamos fazer faixas de 15 por 15, tá bom? Eu cortei ela desse tamanho, por quê? Porque se eu costurar, de 22 por 22, se eu costurar na máquina reta, ela vai ficar mais de 3 metros, né? Só que essa colcha nós vamos fazer ela na interlock, para vocês verem o tanto que é rápido e fácil e dá para fazer lá também. E a costura fica super bem feita e vai ter aqui uma colcha para vida inteira, tá bom? Por isso, como a interlock ela tira 1 centímetro de cada lado, ou seja, no final ela vai diminuir 2 centímetros, aí ela vai, o quadrado vai ficar com 20, ok? Então vamos lá colocar no chão. Pronto, pessoal, já tá aqui, né? Agora eu vou espalhar todos aqui no chão para deixar o mais separado possível as cores, ok?
Pronto, pessoal, já separei todas do chão, né? Tá tudo muito bem separado as cores. Agora eu vou juntar os montes, né? E vou fazer as faixas, ok? Então agora vamos lá para a máquina pra gente ir costurando. Pronto, pessoal, eu deixo assim tudo no montinho assim, né? Todos as 15 faixas. Agora eu vou costurando na ordem, tá bom? Eu ganhei essa máquina, nós temos que usar ela também, né? Não pode deixar ela parada. Então, vamos dar uso a essa máquina. Aqui é bom porque ela faz super rápido, né? Tem sempre que ter atenção para costurar nessa ordem, para não misturar depois as cores, para não ficar misturado. Põe aqui certinho, ó. E vou fazendo isso. É bem mais rápido do que a máquina reta. E a costura fica mais segura, né? Aqui não desmancha. Todas essas faixas, pessoal, eu cortei com a tesoura, tá? Com aquela tesoura preta que eu tenho. Eu cortei todos esses quadrados, eu cortei com essa tesourinha aqui, tá? Muito boa, não cortei com cortador. O segredo disso aqui é a gente cortar os quadrados todos do mesmo tamanho e tentar cortar aqui na interlock o mínimo possível para tirar só 1 centímetro da margem da costura, porque depois os encontros bate direitinho. E outra, esse aqui, como a gente vai colocar o viés, né, tá passando a Maria, aquele de ponto palito, por isso não tem problema assim, se ficar um desencontro pequeno, não tem problema que depois o viés por cima cobre, né? Mas tem que cuidar. Isso aqui é uma ótima dica para quem tem aí muitos retalhos parados, ó. Nem que seja um quadradinho de cada cor, tá vendo? Já dá para fazer aí uma coxa maravilhosa. Por isso não tem desculpa. É 6,5 metros mais ou menos de tecido, mas é o total. Mas vai juntando um quadradinho de cada. Isso aqui pode fazer com malha, pode fazer com brinco, com o tecido que você tiver. E olha o tanto que é rápido para fazer. Pronto, pessoal. Ó, a primeira faixa já está pronta, né? Ela fica bem firme mesmo. Agora eu vou lá esticar ela em cima do chão, mostrar para vocês como que ficou. Ó, aí eu coloco ela aqui, né, no chão. Aí agora eu vou fazendo todos os outros, sempre na mesma ordem. Aquilo ali é o primeiro, ele vem para ali, porque assim eu tenho certeza que não vai ficar misturado as cores, tá bom? Olha, pessoal, eu já montei aqui todas as faixas, né? Já tenho aqui as 15 faixas, já estão prontas. Agora, para não ter o risco de eu errar, agora ficar indo no ateliê e vindo aqui buscar as faixas, o que eu fiz? Eu enumerei elas, né? Porque assim eu posso levar todas de uma vez. Coloquei aqui a 1, a 2, porque assim eu sei a ordem que eu tenho que fazer para ficarem todas desse jeito, ok? Então agora vamos lá juntá-las. Já tem aqui todas as minhas faixas aqui em cima. Eu trouxe todas de uma vez porque eu enumerei, né? Assim elas vão ficar na ordem certa. Então agora vamos juntá-las. É super rápido juntar aqui, ó. Vou pegar a primeira com a segunda. Põe direito com direito aqui, ó.
Agora eu só encaixo aqui, ó, a costura com a costura, pessoal, ó. Travo ela aqui, ó, com a mão, ela fica travada uma com a outra. E vou costurando aqui devagar, sem cortar muito aqui. Ó, cheguei numa emenda, paro, pego a outra, encaixo aqui certinho de novo. Seguro sempre aqui embaixo, ó, porque no interlock é isso, se ela ficar aqui por baixo e ir embora, corta, acabou. Tem que fazer tudo de novo. Ó, e vai arrumando. Olha só, pessoal. Tá vendo que o encontro, quem for fazer ela só assim, sem colocar aquela passada Maria aqui, tá vendo que fica certinho os encontros, ó. Tá bom? Agora vamos fazer todas e já vamos pro próximo passo, tá bom? Pronto, pessoal, essa parte eu já terminei, né? Já juntei todas as faixas. Quem for fazer ela só assim, tá basicamente pronta, né? Agora é só forrar e tá pronta. Mas eu ainda vou forrar e vou colocar ainda as faixinhas no meio. Vamos fazer. Eu vou virá-la. Pronto, pessoal, eu coloquei, né? Ela tá no sentido em que eu coloquei as faixas, né? Tá assim, nesse sentido que eu costurei, né? Isso porque agora nós vamos colocar aqui essa parte do forro. Eu vou usar esse tricoline aqui. Ele tem 1,5 m de largura. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou colocar aqui em cima. Ou seja, o avesso da coxa para cima e o direito do forro para cima também, tá? Eu gastei mais ou menos 6 metros de tricoline para forrar ela, porque ele tem 1,5 m de largura, né? Ela tem 3 metros. Agora eu vou esticando tudo muito bem esticado. Pronto, pessoal, já estiquei ela toda. Cortei aqui no final, passando uns 5 centímetros depois. Aqui, ó. Agora, o que nós vamos fazer? Vou pegar aqui esses alfinetes, tipo alfinete de fralda, e vou colocar em toda a volta nela, segurando, com espaços mais ou menos de 20 a 20 centímetros de distância. E aqui no meio, eu vou fazer da seguinte forma. Ó, eu vou voltar ela aqui, assim, e vou prender aqui, ó, porque depois nós vamos costurar essa parte aqui. Essa parte que tá da costura aqui do interlock com o forro. Então, eu vou voltar ela e vou prender toda ela aqui no meio. Pronto, eu já prendi toda com o alfinete. Agora nós vamos lá para a máquina reta costurar aqui essa parte aqui. Ó, nós vamos costurar desse jeito aqui. A gente pega, volta ela para trás aqui, ó, a coxa para trás, dobra aqui bem dobradinho. E vamos passar aqui um pezinho de máquina.
desse jeito. Essa costura não pode passar aqui a costura do overlock, tá? Por baixo. Olha, pessoal, essa parte vai ficar assim. Porque agora nós vamos lá pro chão novamente, a gente abre ela no chão, assim, e volta essa parte aqui que tá sobrando. E agora a gente emenda o outro aqui, tá? Mas já vou mostrar pra vocês. Vou só tirar aqui os alfinetes. Pronto, já estiquei ela aqui no chão, novamente, né? Agora, ali onde eu costurei, eu vou voltar essa parte que eu deixei sobrando aqui, proposital. Tem sempre que deixar, tá? Um pedaço dela sobrando. Vamos linkar ele bem aqui. Agora eu vou pegar mais um pedaço daqui do tecido. Vou colocar aqui juntinho com esse aqui, ó. E vou costurar os dois juntos. Pronto, ó. Eu vou passar uma costura bem aqui, assim, ó. Juntando os dois. Pode ser até mesmo na overlock, tá bom? Aí depois a gente volta essa parte pra lá. Pronto, pessoal, já passei a costura ali, ó, na overlock, ó, bem aqui. Agora nós vamos pega aqui essa ponta e volta ela pra lá. Assim ela vai ficar aqui embutida e não vai ficar ensacada o meio da coxa. Pronto, pessoal, agora nós vamos colocar novamente alfinete em toda a volta dela aqui, pra gente passar agora um overlock em toda a volta, tá bom? E eu vou colocar também no meio alguns com a distância tipo de 40 centímetros entre elas, para poder depois colocar aqui as faixas no meio, tá bom? Então vamos lá. Pronto, pessoal, eu já coloquei bastante alfinete nela, ó. A cada mais ou menos 40 centímetros eu coloco esse alfinete. E esse alfinete, ele é muito bom, diferente daquele outro que parece um preguinho, que esse aqui não deixa o tecido correr, ele segura, né? É muito bom. Agora nós vamos lá colocar então aquela passa na Maria. Pessoal, então nós vamos colocar aqui esse acessório que eu fui a descobrir há pouco tempo atrás, que o nome disso aqui é passamanaria, né? Ponto palito. Então, eu vou deixar aqui para vocês o link da onde vocês podem comprar. O valor é muito barato e vem esse rolo grande de 50 metros, tá bom? Eu vou deixar aqui fixo no primeiro comentário o link da Shopee, da onde vocês podem comprar, ok? Tem nessa cor, que é o natural, e tem em preto também, ok? Então, como que nós vamos começar a fazer? Ó, quem tem essa parte aqui da máquina pequeno, no caso das máquinas domésticas, quando for emendando, tem que ir já colocando, porque senão depois não vai caber aqui, né? Nessa parte aqui. É uma dica interessante. Agora, a minha cabe aqui, eu enrolo essa parte aqui, ó.
Ela vai caber bem. E eu vou começar do meio pra ponta, tá? Pra ser mais fácil. Pego aqui a parte do meio, ó. Eu gastei 86 metros pra fazer a coxa inteira. Ó, posso colocar ela no chão. Aí venho colocando, passando aqui uma costura de um lado e uma costura do outro, né? Põe ela aqui bem no meio. E vem costurando aqui na beiradinha. Atenção que eu utilizei 86 metros já com as duas fronhas e para fazer para uma coxa Super King, tá bom? Agora, se você for fazer para uma coxa Queen, onde ela vai ser mais ou menos 2,50, 2,60, aí você multiplica depois por 14 faixas, tá bom? E diminua também o tamanho dos quadrados para fazer uma coxa menor. Ou a quantidade das fileiras também. Em vez de colocar 15, coloca 13. Pronto, agora eu viro ela e volto passando a costura do outro lado. Prontinho, pessoal, vai ficar desse jeito aqui, ó. Agora nós vamos colocar todos, tanto no sentido na horizontal, quanto na vertical, ok? Em todos esses espaços nós temos que colocar uma fitinha dessa aqui. Já vou colocar e depois vamos fazer a parte do acabamento de fora, certo? Pessoal, eu passei aqui agora a overlock, né, em toda a volta dela. Agora eu vou usar aqui faixas de 6 centímetros de largura para fazer o acabamento, igual eu faço nos tapetes. E pessoal, chegamos aí ao fim de mais um trabalho e essa é a Super King de hoje. Posso falar Super King porque é uma colcha enorme. Ela ficou medindo 3 metros por 3, ou seja, ficou bem grande mesmo. Olha ela aqui de todos os ângulos. Me digam aí nos comentários o que é que vocês acharam dessa belezura. Dá muito trabalho para fazer. Tem que ter muita paciência para fazer, para colocar aqui essas faixas, mas o resultado final vale super a pena, não é? Olha aqui como que ficou a parte do acabamento. Achei que ficou muito bonita mesmo. Tenho certeza que a Dona Maria do Rosário vai gostar. E vocês? Me digam aqui nos comentários o que vocês acharam. Olha as capas de almofada. Como eu já disse para vocês, eu gastei 86 metros dessas faixas aqui, né? Já com as fronhas. Quem for fazer ela menor vai gastar ligeiramente menos, tá bom? Porque essa aqui, cada uma são 3 metros. Olha aqui a parte de trás, como que fica interessante, pessoal. Olha o tanto que fica legal. Ficou bem certinho, bem bonitinho mesmo. Eu gostei bastante do resultado. Espero também que vocês tenham gostado, tá bom? Deixe aí nos comentários bastante o que vocês acharam dessa colcha. E é isso então, pessoal. Nós vamos ficando então por aqui. Um beijinho grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.